voltamos com o programa Mulher. Agora eu tô aqui, ó, com a nossa próxima convidada, nossa próxima entrevistada, Ana Glaucia, psicóloga oficial aqui do programa. E a gente vai falar hoje sobre um lançamento, né, exibição do filme Minha Mãe, Minha Filha, que acontece no próximo sábado, às 19 horas, lá na APM. É isso, né, Ana? Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada por essa oportunidade também da gente falar sobre a exibição, divulgar esse evento que eu acho que é tão especial para Marília e região, né? Ah, e é mesmo, né? Porque o filme é um filme do Alexandre Stevanassi. Isso mesmo. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Alexandre. Já tive o prazer de estar com ele algumas vezes. E tô com saudade. Vou até falar para ele vir aqui ao programa também, né? Isso mesmo. E faz um sucesso, né? Cada filme que o Alexandre lança é sempre um sucesso, e agora trazendo um tema tão atual. Exatamente. Eu acho que é um tema presente na casa de várias pessoas, na residência de várias pessoas, e é essencial a gente entender um pouquinho sobre cuidados com pacientes com Alzheimer, entender um pouquinho sobre sobrecarga, entender um pouquinho sobre tudo que tange ali, né, essa doença, que ela é tão próxima de nós, ela tem uma incidência muito grande. A gente já falou sobre Alzheimer aqui, né, ela tem uma incidência muito grande, e é interessante a gente saber como começa, quais são os sinais, e entender um pouquinho dessa dinâmica familiar frente à presença dessa doença, né? E Ana, vamos então chamar o videozinho do filme. A gente tem, né, um trailer aí do filme. O pessoal tem uma ideia do que eles vão poder acompanhar lá no próximo sábado. Ótimo. Vamos ver. Filha, que horas teu marido chega? O Arnaldo morreu. O Arnaldo morreu, mãe, morreu! Quantas vezes eu vou ter que repetir isso pra senhora? O meu marido morreu! Você está satisfeita? Por que você tá gritando desse jeito comigo? Que pessoa que pede uma coisa dessa, meu Deus? Que pessoa que pede pra própria mãe morrer? Que isso? Seu remédio, vó. Vai, toma. Não precisa de remédio, eu não tô doente. Mãe, eu quero te contar um segredo. Você sabe que eu também sinto muitas saudades do papai. Mas sabe de quem eu sinto ainda mais saudades? De você. E vem com um elenco de peso, né? Pois é. Helena Ranaldi. Pois é. E assim, só pela chamada do filme, eu acredito que muitas pessoas já se identificaram. Então, assim, é um momento imperdível para a gente poder entender um pouquinho sobre essa vivência, essa dinâmica, essas relações aí que ficam conturbadas mediante uma doença tão limitante, né? E assim, o diferencial também dessa exibição é que a gente vai ter uma mesa redonda, né? Vai ser um cine-debate, onde a gente vai ter profissionais ali colocando o seu olhar sobre o filme e também abrindo para perguntas da plateia. Olha que legal. Então, você estará lá, né? Eu estarei Ana, lá. participando. Sim, a Mailu também, que é neuropsicóloga lá da Clínica Cascata, o Dr. Virgílio, que é geriatra da Clínica Cascata, o Dr. Rigolin também. Também estará o Alexandre. Então, assim, nós estaremos ali para passar um pouquinho do que a gente também vivencia até na nossa profissão, às vezes nas nossas relações familiares, às vezes também mediante o filme mesmo, todos esses sentimentos e essas emoções que vão emergindo na gente, né? Então, eu acredito que seja muito importante. E quais são, Ana, as maiores dificuldades dos familiares no cuidado de uma pessoa com Alzheimer? A gente percebeu ali no filme que às vezes falta paciência, né? Pois é. Isso é muito complicado. Muito complicado. É, porque como a gente já conversou sobre o Alzheimer, então acaba que descaracteriza um pouco a pessoa. Então aquela pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela acaba não sendo mais aquela pessoa que a gente conhecia. Então descaracteriza, muitas vezes não é mais a minha mãe, não é mais o meu pai, não é mais o meu tio, o meu avô, é uma outra pessoa. Então, talvez, mediante essa fragilidade de relação, talvez a gente possa enfrentar algum tipo de sobrecarga, alguma dificuldade mesmo em lidar com essa pessoa. Tem algumas características próprias do Alzheimer que vêm também, que existem as fases do Alzheimer, né? Às vezes as fases de agressividade, os esquecimentos, as repetições, alguns comportamentos difíceis. Então, que a pessoa precisa ter ali um cuidado próximo, um olhar próximo. E muitas vezes o familiar ele precisa se anular de alguma atividade
para poder estar com esse paciente. Para poder se dedicar totalmente a esse paciente. Exatamente. Que muitas vezes já não pode ficar sozinho, né? Que é dependente. E aí, lá, a gente entra dentro de um campo do cuidador familiar, que é um pouco do que o filme traz, né? Que a cuidadora ali é a filha da paciente, né? O filme diz minha mãe e minha filha. Então, quando a gente entra dentro dessa relação de cuidador familiar, talvez esse cuidador familiar ele não tenha uma formação, ele não tenha uma técnica, um entendimento para poder se colocar como cuidador. Ali os afetos estão muito misturados, né? E existem alguns processos que a gente tem, processo de negação, um processo de revolta mesmo, essa anulação que muitas vezes o familiar faz mediante a necessidade de cuidado, porque muitas vezes não é que o familiar ele decide no coração Ele cuidar. Não, ele precisa cuidar, Não porque tem às vezes muita escolha, não né? tem ninguém para cuidar. Então, na minha vivência até no PROID, que a gente lida com pacientes acamados e tudo mais, nós percebemos muito a presença de cuidador familiar. E assim, é muito bom o paciente estar na família, no seio familiar, no convívio dos familiares. Porém, é uma faca de dois gumes, sabe? Porque muitas vezes a família não tem essa estrutura também. A gente não sabe como foram os vínculos, como foram as estruturações, né? Como foi a formação dessa família. Quiçá nós tenhamos famílias muito estruturadas e capazes mesmo de lidar com essas situações, mas existem famílias que não. E isso a gente tem que colocar tudo em jogo, sabe? Então, eu acredito que seja uma reflexão para que, se, por exemplo, a gente tem um paciente assim na nossa casa, ou se a gente vier a ter um paciente assim, que a gente possa conseguir se colocar de alguma outra maneira, né? No sábado mesmo, os doutores eles vão poder colocar isso para a gente, alguns aspectos da doença, nós, enquanto psicólogas, alguns aspectos comportamentais, sentimentos e emoções. Então, por mais que a pessoa não tenha um paciente com Alzheimer em casa, eu acho que é interessante ir assistir e tomar conhecimento, porque é uma doença que vem alastrando, né, que vem chegando às nossas casas cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo também. Cada vez mais cedo. Eu assisti um filme até semana passada, e aí quando você me falou do tema e me mandou um videozinho, eu relembrei muito, chama Para Sempre Alice. Ai, menina, dá um negócio no coração, né? O filme também trata disso, até recomendo o pessoal que estiver em casa, né, que quiser assistir. E eu liguei muito, falei, gente, tá aí, tá tão próximo. Pois é. Né? E aí, para nós lidarmos com situações difíceis, nós precisamos conhecer. Né? Eu acredito que qualquer desafio, quando a gente conhece o desafio, quando a gente sabe como manejar, ou então quando a gente espera alguma coisa, tudo bem que quando chega perto da gente sempre pega de surpresa, né? Mas quando a gente tem um mínimo de conhecimento, fica mais fácil de você manejar. Né? Fica mais fácil de você se colocar, se posicionar, muitas vezes abrir o leque. Hoje eu estava até falando com uma paciente, lembrando dela agora, com uma cuidadora, aliás. E aí ela falava assim para mim, Ana, não tem jeito, é assim, não tem ninguém que ajuda, não tem ninguém que cuida. Eu falei assim, não seja reducionista, que é até um outro tema para a gente conversar, não põe um ponto final. Vamos abrir um leque, vamos pensar em outras possibilidades. Então, muitas vezes quando o novo, o desconhecido, ele chega na nossa vida assim, é muito difícil a gente abrir o leque, para a gente poder pensar em algumas possibilidades. Outro lado, né? É muito complicado. Então, eu acredito que é um momento e é uma ocasião para a gente começar a pensar de uma forma preventiva também. E também, né, Lá, se a gente tem alguém da nossa família, próximo de nós, para a gente começar a entender um pouquinho mais disso. Porque, menina, não é fácil. Não é fácil. Cuidar de alguém, do próximo, é um desafio, né? Com certeza. E como que a gente lida com esse desafio? Qual a melhor maneira de fazer isso? Tem sempre a palavrinha mágica que é nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa, né? Doutora Ana Cláudia Quintana Arantes é uma médica geriatra também que trabalha com cuidados paliativos. Ela tem um livro, que eu esqueci o nome, mas depois qualquer coisa eu deixo nas redes sociais, me fugiu agora. E ela fala também sobre a morte. E a morte como uma fase da vida mesmo, né? Então, como nós lidamos com a morte, enfim, ela trata bastante de cuidados paliativos, ela é ótima. E ela fala que muitas vezes não é nem a gente se colocar no lugar de outra pessoa, né? Na questão da empatia. É nós conhecermos a pessoa a tal ponto de nós conseguirmos entender o que aquela pessoa gostaria.
como aquela pessoa gostaria de ser cuidada. Por exemplo, talvez se porventura eu ficar acamada, eu gostaria de ser cuidada de uma forma X. Minha mãe, talvez não. Minha mãe, pelo que eu conheço minha mãe, pelo jeito que eu sei da minha mãe, ela gostaria de ser cuidada de uma forma Y. Talvez a dona Joana não ligue para maquiagem, que não faz parte da história de vida dela. Mas a outra dona fulana Maria, sim, porque eu conheço a dona fulana. Então, se eu passar um batonzinho nela, talvez ela já vai ficar mais feliz. Então, eu acho que para nós cuidarmos do outro, nós precisamos conhecer esse outro. Entender um pouquinho da história do outro. Quando a gente está dentro da nossa família, fica um pouco mais fácil. Então, a gente pode tentar olhar, relembrar, pensar como eram as relações, como essa pessoa viveu, o que ela construiu e como ela gostaria de ser cuidada hoje. Eu acredito que vale a pena a gente se colocar assim, de uma forma empática, como eu gostaria de ser cuidada também, e depois a gente progredir para esse olhar de como o outro gostaria de ser cuidado. Quando a gente faz esse movimento, eu acredito que a gente consegue chegar perto de uma excelência de cuidado. O ideal é a excelência no cuidado, né? Mas a gente consegue caminhar para a excelência do cuidado. E às vezes o cuidado lá, não é aquele cuidado de você abdicar da sua vida 24 horas e estar ali 24 horas. Seja a qualidade do cuidado, né? Porque muitas vezes a gente... Você está ali 24 horas, mas você não está. Né? Muitas vezes, por exemplo, vários exemplos para as pessoas entenderem. Eu estou ali do lado do meu familiar e ele está com a fralda suja, né? Talvez se eu ficasse uma meia hora e conseguisse trocar a fralda, deixar ele, né, arrumadinho, limpo, enfim. Isso eu falo para mim também, eu falo, né? A gente tem que rever algumas coisas. Então, talvez seja a qualidade também desse tempo, desse cuidado, né? Será que às vezes a sobrecarga que eu tenho nos cuidados também não é por uma falta de organização do meu tempo no cuidado? Né? Será que porque muitas vezes eu já vou com aquele pensamento, putz, que saco ter que cuidar? E você já vai pesado, né? Já vai todo numa situação difícil já. Então, assim, tem todo um trabalhar por trás da pessoa que cuida, né, do cuidador. Tem um trabalhar psicológico, emocional, trabalhando os pilares, não viver só disso, pedir ajuda sim, ir atrás de rede de apoio sim. Nós não somos super-heróis. Para aguentar, suportar tudo sempre. Não existe orgulho nesse momento, eu acho que a gente precisa de redes de apoio. Então, acredito que uma palavrinha bem legal para a gente pensar em cuidados de pessoas dependentes com Alzheimer ou outros tipos de doença, seja rede de apoio. E rede de apoio a gente faz durante a nossa vida, né? Por isso que é bom a gente olhar para a nossa vida, para ver o que a gente está construindo. O que a gente está deixando de legado. Claro que a gente não vai ficar pensando, ai meu Deus, eu preciso fazer vários amigos porque eu não sei o dia de amanhã. Eu acho que não. Mas o que eu estou deixando nessa vida, né? Como que eu estou deixando essas portas aí fechadas, abertas? Né? Minha mãe, né, ela falava assim pra gente, quando a gente saía de um emprego, ela falava assim, não feche a porta, filha, porque você pode precisar desse emprego. Então não saia brigada com o seu chefe. Entre num acordo, porque você pode precisar disso depois. A gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Pois é. Hoje a gente talvez, cuidador. Amanhã a gente pode ser cuidado. E eu ouvi de uma pessoa dizendo, agradeça que você é cuidador, que você não está sendo cuidado. Né? Você ainda está do outro lado, prestando os cuidados. Isso ainda nos momentos que a gente vive hoje, isso é uma bênção. Da maneira como nós vivemos a nossa vida, desregrada e tudo mais, nós conseguirmos cuidar de alguém ainda é uma bênção. A gente não precisar de tantos cuidados assim, não estarmos dependentes, né? Então tem muita coisa assim, para a gente repensar, para a gente ver, para a gente analisar, para a gente refletir. E eu acho que é isso. Eu penso que a gente precisa construir mesmo conhecimento, sabe? Dividir um pouco isso. Eu acho que sábado vai ser um grande grupo terapêutico. Um momento onde as pessoas podem falar sobre suas angústias. Compartilhar. Compartilhar, né? Sem medo, sabe? Talvez eu esteja sofrendo isso. Ana, o Mailu, Virgílio, como que eu faço com isso? Mas eu vou fazer uma pergunta tão boba. Não existe pergunta boba. O que é bobo é não perguntar. Então, assim, tem muita coisa para a gente refletir no sábado,
para a gente poder construir junto lá. Ana, só para a gente encerrar aqui esse tema, como as pessoas podem fazer para manter a relação familiar dentro desse contexto de estar cuidando de uma pessoa com Alzheimer? Qual que é a melhor maneira de manter essas relações? É muito difícil, porque dentro de um paciente que tem uma demência e que ele se desconstrói na nossa frente, é muito complicado você manter a mesma relação que você tinha antigamente, né, anteriormente. Então, a primeira dica é você construir uma nova relação. Porque muitas vezes a gente fica preso no passado. Por exemplo, eu tenho saudades da minha mãe, eu queria ter a minha mãe, queria ter o colo da minha mãe. Mas não é aquela mãe que eu tenho hoje. Ela é a minha mãe ainda, mas ela é diferente. Ela tem um formato diferente. Então eu preciso construir essa relação com essa mãe agora. Ela continua sendo minha mãe, por mais que eu muitas vezes sou a mãe dela, né? Cuidando, enfim. Mas não tentar trazer a relação que eu tinha com ela para agora. Sim, contextualizar. Nós precisamos sempre contextualizar a nossa vida. Nós não podemos ser rígidos sempre, né? Sempre as nossas experiências passadas, a gente tentar encaixar como uma luva hoje. Não vai encaixar, vai frustrar. As coisas mudaram, o rio correu, né? Então as coisas já andaram um pouco. Então talvez para a gente manter uma relação saudável, a gente construir a cada dia uma nova relação com o paciente que tem uma demência. Porque a cada dia é um dia. Esse paciente está se renovando a cada dia, ou então ele está se perdendo um pouquinho a cada dia. Então, se a gente não acompanhar essa perda, ou pequenos ganhos que ele tem, ou estabilizações que ele tem, a gente não consegue, a gente vai se frustrar. Porque realmente nós não temos aquela relação anterior. Ela não existe mais, infelizmente. O que existe é uma relação nova. Então, a todo momento, a gente está construindo, reconstruindo, ficando felizes com os momentos bons, aproveitando ao máximo os momentos bons, não pensando só nos momentos de perda, que são inúmeros. Quando tem um momento de ganho, aproveitar aquele momento de ganho e se fortalecendo dia a dia nessa relação. Acredito que seja uma dica aí que até eu levo para mim, sabe? Com certeza. Suas dicas aqui a gente leva para a vida, viu, Ana? De todos os assuntos. Vamos só fortalecer aqui o convite. Sim. Sábado, dia 17? Dia 17, a partir das 19 horas, na Casa do Médico. Nós pedimos para o pessoal chegar um pouquinho mais cedo, porque não tem reserva de lugares, né? E tem, acho que, aproximadamente 250 lugares. E a entrada é um pacote de fralda geriátrica, G ou GG, para nós ajudarmos a Casa do Caminho. Casa do Caminho, né? Que é o asilo. Isso. E só reforçando, você, após a exibição, né, Eu, a Mailu, neuropsicóloga, doutor Virgílio, geriatra, doutor Rigolin também, e o Alexandre, que é o diretor. Nós estaremos num cine debate ali, numa mesa redonda, para discutirmos sobre o filme, conversarmos sobre as dúvidas da plateia e estarmos ali para construir juntos. Então tá certo, tá dado o recado. Ana, obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa. Sempre quando você vem, nossos temas são demais, o pessoal de casa adora, viu? Obrigada, Lá. Um sucesso. Obrigada. E daqui 15 dias você volta, com né? certeza. Com mais um tema. Com certeza. E vale deixar o recado aqui, né? Você que está assistindo em casa, que gostaria de ver um tema especial debatido aqui no programa, manda sua sugestão pra gente. Pode mandar pra Ana através das páginas, né, Isso, Ana? psicóloga Ana Gláucia Lima. E também pode mandar pra gente. Se não quiser mandar pra Ana, manda aqui pra gente na página do programa Mulher ou também na página do TV Canal 4 Marília. Deixa o seu recadinho, sugere o seu tema que você gostaria de ver aqui. E eu passo pra Ana e a Ana volta pra gente abordar aqui no programa. Com certeza. Ana, obrigada. Obrigada mais uma a vez. você, Lá. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho com desfile lá da loja Levers Cantinho Indiano. Gente, tá demais. Eu já dei uma espiadinha aqui, ó. Você não pode perder, viu? Mas é daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo. Enquanto isso, você pode continuar ligando, mandando o seu recadinho para participar do nosso sorteio pelas redes sociais. Facebook Programa Mulher ou TV Canal 4 Marília, ou também pelo telefone 3454-4000. Daniel vai te atender, você fala que quer participar do sorteio, ele vai anotar seu nome, o sorteio acontece no final do programa. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho, então não sai daí que eu tô te esperando. Até já! Mulher.